Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao SMV 20, a Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Eu sou o Rodrigo Werneck e estarei aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar o bate-papo, eu quero convidar você a registrar esse momento, faça uma foto assistindo esse talk e compartilhe nas suas redes sociais, marcando o Clint Hub com a hashtag SM20, combinado? Vamos lá, então, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre SEO, o tema aqui é da planta à entrega de chaves, engenharia e arquitetura de SEO. E para falar sobre isso, eu tenho aqui um convidado especial, Marcos Custódio. Marcos, muito obrigado por participar conosco, disponibilizar seu tempo, seja bem-vindo. Rodrigo, tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade, quero agradecer a todos vocês também que estão assistindo essa apresentação e pedir para que vocês aí acompanhem toda essa trilha de conteúdo, porque sem dúvida nenhuma isso vai agregar bastante dentro aí da sua expertise no ambiente digital. Maravilha. Maravilha, Marcão. Fica à vontade aí, cara. Você vai apresentar, né? Você vai projetar uma apresentação. Fica à vontade para compartilhar a tua tela. Tá vendo vai minha tocando. Tá exibindo aqui. Fica à vontade e eu, se pintar aqui uma oportunidade, eu vou pincelando algumas perguntas e a gente vai trocando ideias. Perfeito. Bom, então vamos iniciar aqui nossa apresentação. O Rodrigo já deu aí o nosso tema. Eu quis construir uma apresentação aí bem direcionada ao público que está assistindo e tornar essa apresentação aí transformar isso em algumas analogias, né? E tentar fazer isso no formato mais lúdico possível, ok? Então, nós vamos falar aí de SEO, uma etapa muito importante de qualquer estratégia de marketing digital. E antes de começar a falar sobre SEO, quero falar brevemente aqui sobre o Marcos Custódio. Eu já trabalho com tecnologia há mais de 10 anos e tecnologia para o marketing cerca aí de 7 anos. Tenho certificações em diversos players, sou fundador da Webpeak, a única ferramenta de SEO 100% brasileira. Dou aulas também de marketing digital em escolas aqui em São Paulo. E a minha especialidade dentro do ecossistema de marketing digital é a aquisição de tráfego orgânico, perfeito? Eu vou pedir para que vocês acessem também o meu site pessoal, marcoscustodio.com.br, lá vocês vão saber um pouco mais sobre mim, perfeito? Então nós vamos começar aqui, pessoal, com o conceito do SEO, ok? Se eu fosse traduzir o que está escrito aqui com as minhas palavras, o SEO é um conjunto de práticas, um conjunto de técnicas que você tem que aplicar dentro do seu site, dentro do seu blog, dentro do seu e-commerce, dentro do seu portal que está hospedado na internet, ok? Você precisa fazer essa otimização em uma série de áreas diferentes, e nós vamos entrar no mérito de todas essas áreas na apresentação. Quando você faz o SEO, quando você otimiza o seu site para os buscadores, você visa entregar o melhor resultado de pesquisa para aquela pessoa que acabou de realizar essa pesquisa dentro do buscador. O seu site ele precisa ser um site de extrema qualidade para que esses buscadores qualifiquem seu site nos melhores resultados. E aí, dentro disso, pessoal, a gente vai perceber que existem volumes de pesquisa, a gente vai perceber que existem desafios que a gente tem que superar, como a competição, como a dificuldade de superar esses competidores. E o SEO, se a gente estivesse aí construindo um prédio, né, eu diria que o SEO é a base desse nosso prédio. Por quê? Aqui no próximo slide, eu vou dar um exemplo, tá? Do Burj Al Arab, que é um prédio icônico de Dubai, que foi construído em uma região extremamente, assim, difícil, foi construído no meio do deserto, não é uma construção trivial, mas
os engenheiros responsáveis conseguiram fazer aí um grande projeto. Para que esse prédio fique em pé no deserto, eles tiveram que construir uma base muito sólida. Então, para que você consiga um resultado sólido do seu posicionamento na internet, o SEO é a base para que você consiga atingir esse objetivo. E aqui eu quero fazer um breve histórico, aí, uma breve visão dos buscadores. Eu selecionei o KD, porque o KD ele é o buscador que eu tive meu primeiro contato na internet. Na época, eu fazia buscas de sites de jogos, de sites de conteúdos da cultura pop dos anos 90, e o KD foi o buscador mais popular do Brasil. E no cenário global, o Yahoo era líder nessa época. Até o momento que novos buscadores começaram a desbravar, novas empresas, né, começaram a desbravar esse mercado de buscadores. E hoje, pessoal, a gente tem o Google como 98% das buscas da internet. O segundo maior buscador utilizado é o YouTube, também uma empresa Google. O Bing, junto com o Yahoo, ele fica em terceiro lugar, e lá dentro, e depois disso, você vai ter uma série de outros buscadores que a gente chama de buscador de nicho. Mas entendam que existem vários buscadores. O mais popular, a nível global, é o Google, perfeito? Então a gente vai sempre falar de SEO para Google, ou SEO para Bing em alguns casos. Mas entendam que o principal foco e objetivo são essas duas ferramentas aqui do Google, perfeito? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o SEO e como ele funciona de uma forma simples, que caiba nessa apresentação e que não seja algo que, como eu posso dizer, que não seja algo maçante, assim, porque, querendo ou não, nós temos muito conteúdo, muita teoria sobre SEO. E dentro disso, a gente acaba convergendo entre vários assuntos. Então, eu criei um processo aqui para que vocês consigam entender e para que vocês depois consigam aplicar tudo que eu falei aqui nessa apresentação, perfeito? Então, nós vamos começar com o primeiro item que eu acho legal a gente levar em consideração, que são as tendências de pesquisa. Tendências de pesquisa sobre determinado termo. Nesse exemplo, eu trouxe uma ferramenta do Google chamada Google Trends, que permite que você visualize a tendência de pesquisa de um determinado termo. Nesse caso, empreiteira. Essa ferramenta ela vai te dar uma ideia de 0 sendo o mínimo e de 100 sendo o máximo que essa busca atingiu em determinado período. Aqui dentro você vai conseguir perceber se esses termos que são importantes para o seu negócio, eles têm demanda na internet. Essa daqui seria a primeira etapa de preocupação que você deve ter quando você vai trabalhar o seu projeto de SEO. Cada termo, pessoal, é um termo diferente. E cada termo vai ter uma tendência diferente. Novamente, o mínimo e o máximo dessas buscas. Quando for, essa pesquisa que eu trouxe aqui é o histórico de um ano. E veja que, novamente, chegou quase ao máximo do termo comprar imóveis, agora no mês de junho, período de pandemia. Então, entendam que essas tendências de pesquisa, elas estão mudando constantemente, e às vezes elas mudam para mais ou para menos. Acredito que muitos de vocês possam acreditar que essa tendência de comprar imóveis, ela caiu no período da pandemia, porém a gente pode perceber que ela voltou a crescer aqui nesse espaço de tempo, ou seja, as pessoas ainda estão interessadas nesse assunto. E, pessoal, qualquer pesquisa que você fizer, o gráfico vai variar. Dentro do Google Trends, você pode comparar diversos termos e ter uma ideia de qual é o primeiro passo, qual é a direção que eu preciso seguir aqui dentro do meu projeto. A tendência de pesquisa, se eu fosse fazer uma analogia com a construção civil, é o momento que você está escolhendo, que você está procurando lá o bairro, ruas, quais são as melhores regiões para se morar e etc. Então,
essa tendência de pesquisa, ela é um norte para você. Lembrando que aqui dentro você ainda não sabe quantas pessoas pesquisam o termo comprar imóveis. Você só sabe que houve tendência de pesquisa do mínimo e do máximo de acordo com o período que você realizou essa pesquisa. Se você pesquisar termos sazonais, como eleições, Big Brother, Olimpíadas, Copa do Mundo, vocês vão perceber essas sazonalidades, o quanto elas mudam no decorrer dos anos. Perfeito? Se você me permite, Marcos, mas dentro do imobiliário a gente observa uma sazonalidade muito marcante, é o aluguel de imóveis, né? Quando os meses aí de janeiro e fevereiro são um grande pico, e no meio do ano você tem também o vestibular de inverno, que também puxa a pesquisa por locação de imóveis com uma grande intensidade. São alguns exemplos, né, de sazonalidades do mercado imobiliário que a gente observa no Google Trends. Muito bom, Rodrigo. E o seu complemento ele agrega muito para destacar novamente que cada termo é um termo e os responsáveis por essas ações têm que estar atentos em todos esses termos para conseguir tirar proveito e obter resultado positivo com essas sazonalidades. Ou seja, você ser especialista em determinado nesse segmento vai ajudar bastante você a direcionar o seu projeto aí para o melhor caminho. Perfeito? Então, eu vou trazer agora um novo slide só para ilustrar aqui como funcionam as buscas, né? Eu acredito que todos vocês já tenham feito uma pesquisa no Google e o que eu quero mostrar para vocês aqui. Dentro de uma pesquisa, você vai encontrar alguns campos importantes. A pesquisa que é realizada, depois você vai encontrar os anúncios, e aqui nesse print, ó, um resultado orgânico. Essa é a diferença de um trabalho de SEO para campanhas patrocinadas lá do Google AdWords. Esse espaço você está negociando através de leilão, compra de palavras-chave. E esse espaço, não existe uma negociação, mas existe uma análise dos buscadores para entender se esse site é realmente o melhor site mais qualificado para aparecer nesse resultado. Neste exemplo, o site mais qualificado é o site do Viva Real. Mas o que nós temos de importante aqui também no Google, né? Uma série de outras formas de encontrar o seu site, a partir de mapas, a partir de imagens, notícias, e a quantidade também aproximada de resultados, que a gente vê aqui em toda pesquisa, vocês vão ver isso, a quantidade aproximada de resultados. Esse aqui é um fator muito importante também para que você entenda o quão competitivo esse termo é. Ou seja, quanto mais resultados você encontrar dentro dessa pesquisa, mais sites o Google conhece relacionado àquele tema. E dentro disso ele vai fazer uma série de análises para entender qual desses sites é o mais qualificado. Nesse exemplo aqui de 189 milhões de sites, o Viva Real foi o site mais qualificado para esse resultado. Uma coisa que eu quero colocar também aqui quanto aos anúncios, né? Além de a gente perceber os anúncios, existem vários tipos de anúncios, né? Mas vejam que nesse resultado, quatro anúncios foram impressos. E quanto mais competitivo esse mercado for, maior a quantidade de anúncios que você vai encontrar nessas buscas. Alguns resultados podem chegar até a 8 anúncios, né? E, consequentemente, se você tiver um pequeno orçamento, vai ser um pouco difícil você conseguir esse resultado apenas trabalhando com campanhas patrocinadas. O que eu quero colocar para vocês é que o SEO ele vai ajudar você a se destacar no segmento, porque você vai ter uma oportunidade de trabalhar diversos termos, diversas palavras que são importantes no seu negócio, para que vocês se qualifiquem em buscas que... O que nós esperamos é que todos consigam encontrar termos que sejam pouco competitivos com alto volume de pesquisa. E a partir do SEO, você não investe mais em cliques. Você cria essas páginas, conforme o buscador faz a indexação dessas páginas e qualifica você como uma página de qualidade, você consegue obter tráfego de forma orgânica. Esse aqui seria o resumo, né, dessa teoria de SEO, que eu chamo aí de filosofia de SEO, perfeito?
E aí você acaba reduzindo, inclusive, a dependência dos canais verticais, né, Marcos, que acabam sendo uma estratégia que boa parte dos players imobiliários fazem uso, né, os portais, consomem muito dinheiro, muitas vezes reajusta a tabela, enfim, acaba sendo um investimento expressivo em termos de marketing, e quando você faz SEO, quando você fortalece o teu site, você torna o teu site o teu principal motor de geração de oportunidades. É uma ação absolutamente estratégica de ser colocada em curso, justamente buscando otimizar os investimentos em marketing da imobiliária. Exatamente. E cara, se você me ajude a complementar, tá? Vamos fazer uma analogia quanto ao SEO agora e a construção, né? Se esse player, ele investe muito hoje em mídia, dá um, bem geral, tá? Genérico, assim, se ele investe muito em mídia, pensando em digital, e ele ainda não teve esse cuidado com o SEO, ou seja, ele está criando um prédio em cima de um terreno que talvez não tenha a melhor planta para sustentar aquela construção. Então, precisa ter essa preocupação, como o Rodrigo mencionou, de forma estratégica, para que você não tenha também nenhum, como que eu posso dizer assim, nenhuma surpresa no futuro, né? Obras, quando grandes prédios, construções, quando acabam aí caindo, intervenções, etc., isso acaba denegrindo a imagem aí da construtora. E quando a gente fala no digital, se você não toma esses cuidados aí nesse momento de construção, você não se o buscador não te qualifica e o seu site ele acaba não tendo essa imagem tão boa. Não sei se minha analogia aí fica clara, mas o SEO é a base. Com certeza. É como quando você faz um bom site, né? E coloca, ou faz um site, vamos lá, um site normal, e você coloca mídia, né? Você começa a colocar muita mídia paga em cima para gerar tráfego, não é sustentável, né? Não é sustentável. O ideal é que isso, porque você vai estar gastando todo mês. Numa analogia, é você fazer um prédio em cima de uma fundação aí de palafitas. Não vai aguentar, né? Não é sustentável isso. Então, tem que fazer o trabalho orgânico, né? De uma forma indispensável, tem que ser levado a sério isso. Exatamente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre ainda nessa questão da filosofia, um pouquinho só sobre os termos de pesquisa, que aí eu trouxe alguns exemplos, tá? Desde um termo curto, um termo short tail, né? Um termo bem preciso, termo incorporadora. Só que as pessoas pesquisam na internet de várias formas. Compra de imóveis, compra de apartamento, comprar casa na Vila Madalena, imóveis na planta com melhor custo-benefício, e por aí vai. Eu estou considerando aqui, pessoal, termos que podem ser assim facilmente digitados, né? Agora com a popularização aí da pesquisa por voz, eu acredito que esses termos eles tendem a ficar muito maiores ainda. Mas entendam que vocês precisam explorar esses termos para que vocês consigam aí ter um bom resultado de SEO. Novamente, seguindo aí a analogia que nós estamos fazendo para a construção, né? Você não pode construir um prédio de 30 andares em cima de um brejo. Então, você não pode pensar em digital, pensar em aquisição de tráfego, se você ainda não tem setado, né, quais são esses principais termos aí do seu negócio. A gente falou até agora só a filosofia do SEO, e o que eu quero pedir para vocês até aqui é que vocês não se frustrem com esse assunto, não somente da minha apresentação, mas também as apresentações dos meus colegas, porque esse evento e o nosso material, ele é totalmente direcionado para que vocês utilizem a internet como um aliado do seu negócio. E na minha apresentação, eu quero que vocês utilizem o SEO como o principal parceiro para que vocês consigam, a principal base, né, para que vocês consigam fazer aí o crescimento do seu site ser natural e escalável. Nós criamos um processo de SEO na Webpick e eu queria falar um pouquinho sobre os processos de SEO, tá? Eu tenho uma visão
muito assim, transparente sobre processo de SEO. Ou seja, ninguém sabe como o buscador Google, como o buscador Bing funciona 100%. Eu não conheço nenhum profissional que participou do desenvolvimento do buscador. Nenhum profissional que desenvolveu os códigos dos algoritmos do buscador. Todos os profissionais de SEO, eles, para poderem afirmar alguma coisa, eles precisam testar e precisam validar essas ideias. O processo de SEO da Webpick é um processo que a gente vem aplicando desde o início da nossa operação em diversos sites e atualmente a gente já participou aí dessa melhoria em mais de 2.000 sites. Nós temos esse processo aplicado em sites de pequeno, médio e grande porte. E eu posso afirmar para vocês que seguir esse processo é uma prática recomendada, mas não posso afirmar que se vocês seguirem esse processo, vocês vão conseguir aí a primeira posição do resultado de pesquisa. Não posso afirmar que vocês vão explodir na questão aí de preenchimento de formulário. Por quê? Isso varia muito de negócio a negócio, de palavra a palavra, de competidor para competidor. Esse processo é um caminho, é um guia de boas práticas, não é uma regra, perfeito? Porque, novamente, não conheço ninguém, acredito que vocês também não, que pessoalmente, tá, que desenvolveu ou participou do desenvolvimento aí do algoritmo do Google, perfeito? E para que a gente faça a nossa escalada de SEO, subir lá que a boss aí, como esse nosso amigo aí no GIF, eu coloquei aqui, pessoal, em uma ordem que eu posso dizer mais teórica para que a gente consiga aprender com mais facilidade os temas dos nossos pilares de SEO. Vou começar a falar aqui, dando continuidade, né, com as palavras-chave e volume de pesquisa. Depois eu vou falar um pouquinho sobre sinais sociais, depois as referências externas e depois a otimização interna. Essa daqui, pessoal, são os pilares de SEO. Essa não é a ordem que vocês vão implementar isso na prática dentro do site de vocês, mas é a ordem mais simples da gente entender e aprender. No final, eu criei lá um esquema de projeto com a ordem desses pilares para que vocês se preocupem a implementar de acordo com esses pilares, perfeito? Então vamos começar aqui, pessoal, dando sequência lá aos volumes de busca, né? Eu trouxe alguns exemplos, novamente lá, quando a gente estava falando lá de tendências, a gente estava falando do mínimo e do máximo. E agora eu estou trazendo aqui alguns indicadores, como por exemplo, imóvel à venda, a quantidade de busca aproximada mensalmente no Brasil e a competitividade, se ela é baixa, média ou alta. Eu ilustrei isso aqui na apresentação, mas todas essas informações você vai encontrar dentro da Webpick, dentro do nosso módulo de ferramenta de palavra-chave. Cada um desses termos, pessoal, vocês podem perceber que eles têm um volume de pesquisa diferente e uma competitividade diferente. E aqui dentro eu trouxe, por exemplo, termos de pesquisa que tem 8.100 buscas aproximadamente mensal e uma competitividade baixa. E termos que têm quase a mesma quantidade de busca e uma competitividade alta. Para ilustrar que é possível, através da pesquisa de palavra-chave, encontrar oportunidades que vocês possam explorar. Esse caso aqui eu peguei o termo empreiteira, o termo exato quase, mas eu poderia fazer variações. Empreiteira em São Paulo, empreiteira em Osasco, empreiteira em regiões distintas. Cada uma dessas variações vai trazer um volume de busca diferente. A gente sempre acredita que vai ser um volume de busca menor, com uma competitividade também, teoricamente, menor. Isso vai acontecer não somente no segmento de incorporadoras e construtoras, mas também em outros segmentos. E diria que qualquer palavra-chave que você pesquisar na internet. Que eu trouxe alguns outros exemplos de termos que têm baixíssimo volume de busca, mas uma competitividade média. E outros termos que têm um alto volume de busca também, e uma competitividade baixa. Esses itens, pessoal, precisam estar na ponta do lápis para vocês. Vocês precisam saber qual é o volume e a competitividade de cada termo. E se vocês querem ter sucesso no seu projeto de SEO, encontrem o máximo de produtos que tenha
mais volume de pesquisa e menor competitividade. Eu digo que termos que têm mais de 500 buscas médias no mês, já vale a pena você explorar se ele tiver uma competitividade baixa. Perfeito? Ferramentas vão te ajudar a fazer esse tipo de análise. Fazer esse trabalho manualmente é bem difícil de você conseguir gerenciar tudo isso, tá? Eu vou entrar agora no aspecto de sinais sociais, seria o nosso segundo item aqui para a gente entender como funciona o SEO. Sinais sociais, pessoal, nada mais é do que uma publicação que eu faço em uma rede social. Como assim, Marcos? Eu acabei de entrar no meu Facebook e escrevi assim, ó: oi, amigos, tudo bem? Acessem o site da Webpic. Aí eu coloco lá um espaço, www.webpic.com.br. Publico. Quando eu publico dentro da minha rede social, através de uma postagem, o buscador, ele tem, a partir daí, o potencial de acessar as APIs dessas redes sociais e encontrar essas referências que estão sendo feitas. O buscador também consegue, a partir do crawling que acontece dentro dessas páginas, encontrar esses links e sinalizar eles como sinais sociais. Então, muito simples. Um sinal social nada mais é do que uma publicação relacionada à URL do seu site. E aqui eu trouxe alguns itens que são importantes para vocês. Ó. Primeira coisa, referenciar várias páginas do seu site. Esse exemplo que eu dei agora, eu referenciei a home. Mas na URL eu poderia ter colocado /contato, /serviço, /produto, /casa, /alugue, casa, determinada região. Eu posso fazer essas referências para várias páginas do meu site, eu devo fazer isso. Segunda dica é o menor foco no Facebook. Por quê? De todas essas redes aqui, ó, eu até coloquei os ícones com menor proporção. Facebook é o cara que menos tem sinais sociais fortes. E o Twitter é o líder nessa linha. Logo seguido pelo YouTube, logo seguido pelo Pinterest e YouTube. Quando a gente fala de sinais sociais, uma dúvida tradicional é: Marcos, é possível fazer sinais sociais no Instagram? A minha resposta é: não é possível. Por quê? Se você fizer uma publicação no Instagram e inserir a sua URL, aquela URL não é link. Ela só vai virar link lá em Stories e no seu perfil. O perfil é uma página estática, não é uma publicação. E o Stories fica disponível apenas por 24 horas. Sinais sociais, eles ficam permanentes dentro dessas redes. Perfeito? Eu peço aqui no terceiro item também, ó, viralize seus posts, mas parece que é uma tarefa fácil. E eu quero, assim, deixar o sinal para vocês, assim, viralizem em determinadas regiões, utilizando micro-orçamentos. Utilizem o Facebook, o Twitter, para que vocês consigam apresentar e enviar publicações que estão nas redes sociais de vocês para conseguir compartilhamentos. Sempre que alguém compartilha uma URL ou dá uma URL, não, desculpa, quando alguém compartilha uma publicação ou dá o RT, esse sinal social ele vai ganhar mais um contador. E o sinal social ele vai ajudar o buscador a entender se aquele site é um site de qualidade. Esses aqui são os nossos pilares de SEO. Buscar mais compartilhamentos é a chave para que vocês consigam mais sinais sociais naturais. Peçam para familiares, amigos, para todo o seu networking, compartilhar essas publicações. E utilizem as redes, assim, de nicho, né? Se o Instagram não permite a gente fazer sinal social, utilizem, republiquem as imagens do Instagram diretamente no Pinterest e faça referência às páginas do seu site. Isso vai ajudar você bastante no dia a dia. E não se limite também a essas redes que eu estou mostrando aqui. Existem uma série de redes sociais que permitem você fazer esse tipo de publicação, que você pode criar lá o seu perfil e utilizar ela de forma automatizada para ampliar os seus sinais e essa corrida pela qualificação do nosso site nas buscas. Vou passar aqui para o terceiro, para um exemplo, na verdade, né?
Marcos, então, só para o profissional não ficar louco, né, com tantas redes, acho que é importante ter claro que em redes que não são tão estratégicas assim, né, como o Twitter para o mercado imobiliário, de repente vale reaproveitar o mesmo conteúdo de outra rede, né? Perfeito, exatamente. Quando eu falo de forma automática, né, aí eu acabei não me expressando bem também. Quando a gente fala de forma automática, aproveitar a publicação que você vai fazer no Facebook, você usa aqueles automatizadores de posts que vão publicar isso também nas outras redes sociais. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, ó, no Facebook, um link, tá aqui, ó, ele fica azulzinho. No LinkedIn, ó, o link. No Instagram, esse link ele não está disponível. Olha lá como fica no Twitter. Eu peguei aqui de empresas diferentes, né? Mas se a gente fosse levar isso aqui para o exemplo do seu negócio agora, a mesma publicação do Facebook poderia estar nessas outras redes sociais. Perfeito? É isso aí. Agora a gente vai falar aqui do terceiro item, o terceiro pilar importante aí para que a gente tenha o nosso SEO bem alinhado. E aqui a gente fala sobre as referências externas. Na internet, popularmente conhecido como backlinks, como link building e por aí vai. Referências externas nada mais é do que um hiperlink de outro site apontando para o seu site. Esse site pode ser um site de extrema autoridade de sites de notícia, criando um publi editorial, e no meio desse publi editorial, vamos dar um exemplo assim, ó, empreendimento na Vila Madalena. Começou a construção lá de um publi editorial contando toda a história sobre o bairro, sobre a incorporadora, sobre a construtora. E quando no final do publi editorial aparece escrito lá, conheça a construção, : o link, esse link está fazendo uma referência para o site daquele empreendimento e automaticamente, depois da indexação desses materiais, o buscador ele começa também a entender o quão popular o seu site é na internet. Quando a gente fala dessas referências externas, né, a gente tem que entender que existem vários tipos de sites, como, por exemplo, os sites de notícia, nós temos blogs do setor, por exemplo, decoradores, empreiteiros, arquitetos, engenheiros, que falam sobre o assunto e podem fazer referência também para o seu negócio. Site de notícia local. Aqui na minha cidade tem o Diário da Região, é um jornal da região oeste de São Paulo. E ele tem um site, e eu acredito que na sua região também tenha. E se ele fizer essas referências também para o seu site, vai ser importante para que você ajude o buscador a entender o quão você é popular na internet. E os diretórios locais? Marcos, se me permite, acho que aqui é um ponto bem importante assim de ser considerado, né? Que isso pode ser uma oportunidade aí para entrar por assessoria de imprensa ou então conteúdo patrocinado mesmo, né? Um conteúdo, digamos assim, que você vai pagar para incluir uma notícia lá nesse portal local, né? Exato. Aí tem algumas formas, Rodrigo. Por exemplo, no portal local, a gente costuma ver muito o anúncio, como você falou, o patrocinado, mas também bastante networking, né? Se aquela empresa ela é popular também na região, ele consegue ter um fácil acesso nesses canais de site de notícia local. Publi editorial aqui nesses grandes canais é 100% assessoria de imprensa. E também 100% publi editorial aí nesse caso. Tem que pagar. Ou você tem uma pauta espontânea que não vai garantir essa referência externa, não vai garantir o backlink, ou você paga um publi editorial. Blog do setor, você pode explorar isso através de prospecção. Você pode prospectar sites de acordo com os termos que esse site é impresso lá nos resultados de pesquisa, e a partir dali iniciar uma comunicação, visando a publicação, visando a geração gratuita de conteúdo dentro daquele canal, ou visando também a compra desse espaço. Os diretórios locais são as páginas amarelas da internet, né? E vários desses diretórios locais, eles permitem que você cadastre a sua empresa. E esse aqui seria o primeiro lugar que eu acho que vocês deveriam começar, porque dentro desses diretórios,
vocês vão conseguir gerar os seus primeiros links aí de forma gratuita. Eu quero colocar alguns fatores importantes também. Por exemplo, que vocês tomem cuidado com a autoridade dos sites que vocês referenciam aí para o seu, que mandam referência para o seu site, né? Quando a gente fala de autoridade, são sempre indicadores que variam de 0 a 100. Vocês precisam utilizar ferramentas de SEO como a Webpeak para fazer esse tipo de análise. Para trazer as métricas de diversas outras ferramentas. Como eu falei, o Google ele não disponibiliza isso, tá? Vou deixar um detalhe aqui. Se o Google disponibilizasse essas informações, ninguém iria anunciar em Google AdWords, né? Todo mundo iria buscar aí o tráfego orgânico. E outras ferramentas provêm dados de acordo com um determinado indicador. Tem o Moz, tem o Majestic, tem a Alexa, tem o Ahrefs. Todos eles têm um indicador que vai mostrar a autoridade do site. E lá na Webpeak você tem todos esses indicadores dentro de uma única tela. Nós trazemos isso de todas as ferramentas. Para que você entenda qual é a autoridade desses sites. E eu gostaria que vocês pensassem assim, não adianta ficar fazendo muitas referências externas de sites que não têm autoridade. Eu coloco um limite para os nossos usuários para que eles busquem sites com autoridade a partir de 15 pontos. Esse a partir de 15 pontos significa que esse site pelo menos já tem alguma referência em outro site, que ele já tem algum histórico de publicações, e isso vai garantir que o buscador entenda que você é tão bom quanto ele. Quando um site faz uma referência para o seu site, ele pode fazer de duas formas. De uma forma que ele passa essa autoridade, ou seja, ele vai falar que ele te reconhece, que você merece receber essa qualificação dele, e outra que ele não passa a autoridade. Ele faz um link, mas ele fala, eu não tenho nada a ver com aquele cara. É um link do follow e um link no follow, né? Esses links... Isso é muito importante quando você paga por isso, né? Você tem que saber o que você está contratando, né? Exatamente, porque não adianta nada, se você for comprar uma publicação, vou dar um exemplo do G1 e um exemplo de um site de notícia local. G1, se você for comprar um publi editorial no G1, é tipo 30 mil reais. Num site local, você pode pagar aí talvez de 500 a 5 mil reais. Se você estiver pagando por uma publicação desse sentido, você tem que praticamente garantir que esse link é um link do follow, que esse link vai passar autoridade para o seu site. E aí, outra coisa que é importante que eu vou falar no item 3 aqui, mas já vou adiantar ele, é que o texto do link usado para quando tem lá do G1, você vê um link, você clica em cima dele e vai para o seu site. Só que muitas vezes tinha um texto, né? Esse texto não pode ser clique aqui, e aí o link está em cima do clique aqui. Esse texto tem que ser a palavra-chave que você está trabalhando na página que vai receber esse acesso. Ou seja, se é para comprar imóvel na planta, tem que estar escrito assim nessa publicação. Clique aqui para comprar seu imóvel na planta. E o link está em cima de imóvel na planta. Faz sentido o que eu falei? Você consegue entender aí, Rodrigo? Só para ver se o pessoal está entendendo? Sim, perfeitamente. O clique aqui para o Google não significa nada, né? Agora, imóvel na planta, sim, significa, né? Exatamente. Então, aqui, pessoal, a gente precisa ter esse cuidado na hora de fazer essa criação. E aqui eu vou falar sobre o item 2, a quantidade dos links por domínio. Não adianta você sair fazendo vários backlinks em um único domínio. O Google ele está buscando ver se você é popular. Não se aquela pessoa, a única pessoa que te conhece, fala muito sobre você. Então, é muito mais importante você ampliar a quantidade de domínios fazendo backlink para você do que propriamente a quantidade de backlinks. Perfeito? Eu já falei aqui do texto utilizado nos hiperlinks, né? Evitar a geração de links automáticos. Eu só diria assim, links automáticos fora do contexto do seu site. Ou seja, sua empresa é uma imobiliária, é uma construtora, é uma incorporadora, esses sites que fazem referência para ela precisam ser sites setor. Vocês concordam comigo que não tem nada a ver uma loja de brinquedo, uma biblioteca ou uma fábrica de calçados apontar uma referência externa aí para o seu site? Concordam comigo também que não faz sentido nenhum, por exemplo, uma página do G1 falando sobre alimentação fazer uma referência para o seu site? Então, você precisa tomar muito cuidado com o contexto
do site que vai referenciar vocês. E evite muitos links aí apenas para home também, né? Seja bem direcionado em fazer esses links para as páginas que são referentes aos textos que são usados nos hiperlinks. Perfeito? Se o hiperlink está escrito lá, comprar imóvel, manda uma página de compra de imóvel. Se for para aluguel, manda uma página de aluguel. Não fica mandando sempre para home, porque isso vai tirar um pouco do potencial que você teria aí dentro. Isso aí é trivial em potencial represado dentro desse aspecto de referência externa. Quero colocar um asterisco aqui dentro de referência externa. Esse pilar, se vocês alguma vez já ouviram falar sobre penalização de SEO Black Hat, esse pilar é o pilar que mais entrega esse tipo de ação. É o pilar que o Google está sempre analisando e ele tem o potencial de saber todos os sites que apontam para você, ele consegue descobrir se você está manipulando isso. Ou seja, tome muito cuidado, seja muito natural para fazer isso, para que você não sofra nenhum tipo de penalização. Todas essas dicas que eu coloquei, de 1 a 5, são dicas que vão quase isentar vocês de penalização. Eu trabalho com SEO, diretamente com SEO, há aproximadamente 6 anos e nunca tive um site penalizado, seguindo esse padrão aqui que eu estou mostrando para vocês. Backlinks, de uma forma resumida, são basicamente hiperlinks de outros sites para o seu. E aqui a gente chega no nosso quarto pilar de SEO, que é o pilar da otimização interna. Aqui a gente fala sobre o seu site. E eu deixei ele por último porque é a parte mais delicada e a mais difícil a gente entender. Por quê? Às vezes a gente está muito preocupado em fazer um site, tornar esse site bonito, né? Um site bem colorido, um site bem legal, assim, ó, pô, você entra, todo mundo que entra gosta de ver aquilo. Porém, você precisa se atentar a alguns itens que estão no HTML. Como, por exemplo, meta tag title, a URL amigável, um meta tag description, links internos entre as páginas não podem dar 404, a imagem precisa ser uma imagem leve, uma imagem cortada na dimensão correta, você precisa utilizar semântica de títulos aqui, ó, de headlines, você precisa utilizar descrições que tenham até determinado quantidade de caracteres, da mesma forma que os títulos, porque senão, olha só, aqui vai dar reticências. Se você tiver mais de 150 caracteres aqui, é muito provável que você vai ter reticência nos seus resultados. E você precisa se preocupar com muitos detalhes finos quando a gente fala em SEO interno. E aqui, o SEO interno, dividi ele, basicamente, a otimização interna, em 3 pilares, né? O primeiro de arquitetura, onde é exatamente isso que eu acabei de falar aí, relacionado a HTML, relacionado aos elementos técnicos de construção do seu site. Eles precisam ter a palavra-chave não repetida várias vezes dentro de um parágrafo, mas elas apareçam várias vezes dentro desses elementos que são importantes. Como, por exemplo, meta tag title, meta tag description, headline 1, headline 2, repetição dentro do parágrafo, negrito, e assim, quantidade de caracteres que você tem dentro da página, você precisa ter ali um limite de repetição. Eu gosto assim, ó, 1%. Vou dar um exemplo, então, para vocês. A cada 100 palavras que eu tenho dentro de uma página, eu posso repetir a palavra-chave apenas uma vez. Perfeito? Então, no conteúdo de 1000 palavras, eu vou repetir o máximo 10 vezes. Eu faço isso porque eu acho que é um volume, 1%, ó, é um número que eu consegui trazer onde o texto não vai ficar tão repetitivo nessa questão de palavra-chave e permite que o buscador consiga entender exatamente o que você está dizendo. Sempre lembrando que a arquitetura também envolve links internos, né? Que é quase igual à referência externa, só que o link interno, você está apontando uma página do seu site, quando a pessoa clica, ele vai para outra página do seu site. E essas páginas, elas também têm que ser esses links também têm que ser links que contenham a sua palavra-chave. Depois de arquitetura, a preocupação é com o carregamento, né? O tempo que demora para o seu site carregar. Que dentro, mais aspecto técnico, pessoal. Por exemplo, vocês precisam ter uma visão, tempo de carregamento desktop, tempo de carregamento site responsivo. É preciso implantar CDN para melhorar o carregamento do meu site? Eu tenho muitos scripts inutilizados dentro do meu site, as imagens são muito grandes, existem novos formatos de imagem, né, como o WebP, o JPG 2000,
que são, eu diria, 90% mais leves que as imagens tradicional JPG e PNG. Carregamento é muito importante e... Dentro do... Se me permite, Marcos, só te interromper Claro. aqui, mas quando a gente fala de imagens no imobiliário, é algo muitas vezes crítico, porque são muitas imagens de muitos imóveis, e se isso não for observado com atenção, você mata o site, né? O site fica pesadíssimo, assim. É um erro que muitas imobiliárias incorporadoras cometem. Exatamente. E aí, para que você consiga resolver isso em massa, a implementação de um CDN possa te ajudar. A implementação de algumas configurações técnicas dentro do seu site podem te ajudar a aplicar lazy de imagem e uma série de outros recursos que estão disponíveis vão ajudar você a melhorar o carregamento do seu site. Estar sempre atento à atualização daquele site. Quando eu digo atualização, pessoal, é assim, você tem uma série de elementos que carregam para compor ali o que você está vendo na tela. Muitos desses elementos, às vezes, eles carregam uma página inteira com mais de 10 mil caracteres, só que desses 10 mil caracteres está usando 100. São elementos que são inutilizados dentro dessa página. Isso acaba interferindo no tempo de carregamento. E a última atualização do Google agora foi 100% direcionada a tempo de carregamento. Eu tenho um exemplo do segmento aí de aluguel de veículos, onde nós implementamos o AMP, um modelo de página acelerado para dispositivos móveis. Depois dessa implementação, a quantidade de acessos orgânicos do site dobrou. E por quê? Porque eu entrego páginas que são extremamente rápidas e eu começo já a atender a esses novos novos não, né? Mas assim, agora que entrou na mídia, mas essa nova atualização do Google relacionada a tempo de carregamento. E aí o terceiro item de otimização interna que eu vou me preocupar efetivamente é com o conteúdo. Escrever bons textos, linkar esses textos internamente, escrever esses textos de acordo com essa hierarquia, né? Os headlines são muito importantes, inserir imagens dentro do texto, utilizar os atributos de imagem, tudo isso, desculpa, pessoal, tudo isso vai ajudar vocês aí a otimizarem a parte interna do seu site com muita qualidade. Lá no começo eu mostrei para vocês, essa daqui é a ordem educacional aqui do meu material, e eu disse que eu ia mandar para vocês um esquema tático aqui desse nosso projeto, né? Então, se a gente fosse... Só antes de eu falar do esquema tático, né, dar alguns exemplos aqui de otimização interna. Aqui eu marquei alguns itens, ó, onde que você preenche dentro das plataformas, né? Onde que você tem que fazer a repetição das palavras-chave, onde que eles aparecem. Isso pode acontecer dentro de páginas, categorias, publicações, marcas, etc. Página qualquer tipo de página, qualquer tipo de site, você tem que fazer esse tipo de otimização para garantir que a arquitetura do seu site, por exemplo, esteja bem alinhada. Existem vários indicadores, né, como eu falei para vocês, que vocês precisam se atentar para que a gente tenha uma ótima otimização dentro desse aspecto de SEO. E aqui, pessoal, ó, é o esquema do nosso projeto. Qual é a ordem que eu tenho que aplicar agora no meu site? Primeiro, fazer uma pesquisa de palavras-chave, volume de busca e competição, para que eu consiga escalar o meu negócio. Logo depois, a otimização interna. Arquitetura, carregamento e conteúdo. Antes disso, pessoal, não trabalhem referências externas e não trabalhem sinais sociais. Por quê? Você precisa ter uma casa muito bem arrumada para receber os visitantes. E se você não tem uma otimização interna bem ajustada, por que outro site iria referenciar você? Se você não tem um bom conteúdo, por que esses sites, as pessoas estão referenciando você nas redes sociais? Então, minha dica é que vocês dividam em 2 momentos: palavra-chave, volume de busca, otimização interna. Depois disso ajustado, vocês vão trabalhar as referências externas e sinais sociais. Pessoal, eu termino por aqui a minha apresentação. Essa daqui é um resumo desse nosso processo de SEO. E eu convido vocês para acessarem o site da Webpeak, conhecerem mais sobre a nossa ferramenta.
essa apresentação e esse processo foi baseado 100% dentro do nosso recurso. A metodologia, como eu disse, já foi aplicada em mais de 2.000 sites. E nós temos um treinamento também de 6 horas que permite que vocês entendam com muito detalhe como fazer tudo isso que a gente falou hoje. Essa apresentação aqui ela deve ter mais ou menos 1 hora, 1h30, e eu tentei resumir basicamente essas 6 horas de material. Então, novamente, eu quero agradecer aí ao Rodrigo, que está me acompanhando aqui, toda a equipe da Clint, e a vocês que estão acompanhando o SMV. Agradeço muito a atenção de vocês, disponibilidade, e acompanhem também as próximas apresentações dos meus colegas aqui dentro do evento. Rodrigo, palavra com você. Valeu, Marcos. Muito obrigado pela apresentação super necessária em termos de priorização, inclusive, né? Achei muito legal, assim, mostrar o passo a passo, por onde começar, né? O trabalho de SEO não é um trabalho para amadores, né? Não basta ter boa vontade para fazer o trabalho de SEO, é preciso valorizar esse conhecimento e buscar profissionais que realmente agreguem bons resultados ao projeto. Te agradeço, peço para você compartilhar os teus canais aí de contato em redes sociais, e assim, agradeço também a nossa audiência que participou conosco. Vamos aqui adiante nas próximas apresentações. Compartilhem em redes sociais também, né? Faço o convite e até a próxima, gente. Valeu, brigadão.